Olá, sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do podcast do R3K Sua Saúde, Nossa Especialidade. Eu sempre em parceria com o Dr. Renato Kifuri, médico pediatra, infectologista. E hoje a gente com a presença mais do que ilustre de um amigo nosso e um super comunicador em saúde, que é o Dr. Luiz Fernando Corrêa. O Luiz Fernando ele é colunista da CBN e ele tem vários canais de comunicação em saúde. Então, nós estamos muito felizes, Luiz, de ter você hoje aqui discutindo com a gente um problema que eu acho que vai ser difícil a gente resolver, mas a gente vai tentar orientar as pessoas, que é, durante o carnaval, a gente ter cuidados com as doenças infecciosas. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Rosana, Renato, convite de vocês. É realmente uma pena não poder estar no estúdio aí com vocês. E vamos falar dessa coisa difícil, né? Falar para as pessoas no momento de festa que a gente tem que tomar cuidado. Mas essa é a nossa função como médico, a gente já faz isso no dia a dia, né? Falando de qualquer doença, então vamos em frente com foco no carnaval. Obrigado, Luiz, por estar conosco. Um prazer sempre te ver. Pena que não desta vez pessoalmente. Mas o carnaval tem essa condição, né? É um momento de lazer, de aglomeração em especial, neste calor que nos espera. Vamos lá, dá o pontapé inicial aí para a gente conversar sobre alguns temas que você acha legal a gente conversar. Então vamos começar pelo calor que você falou. Vamos pensar nas pessoas, no óbvio delas estarem bem hidratadas, a gente sempre repete isso, né? Vamos tomar bastante líquido. Se você beber bebida alcoólica, por favor, também coloque líquido não alcoólico para dentro do seu corpo, idealmente na proporção de 1:1. Eu sei que é difícil, a galera quer mais ficar alegrinha, mas vamos tentar fazer pelo menos 1:1 em líquido não alcoólico para não ter desidratação. E o calor já vai trazer de cara um problema que é a alimentação na rua. Esse negócio de bloco de rua, carnaval de rua que explodiu no Brasil nos últimos anos, as pessoas ficam na rua o dia inteiro, acabam se alimentando na rua. E eu tenho muita preocupação com como é que fica a preservação desses alimentos, né? Essa combinação de calor, alimento e uma higiene mais ou menos, né, ou para não dizer precária, para as bactérias e outros bichinhos é muito complicado, né, não? É isso aí, as bactérias e vírus, eles adoram locais aquecidos, né, onde eles possam se proliferar. E, lógico, o alimento é sempre um problema. Então, por isso que não é incomum a gente ver o pessoal voltar das festas com náusea, vômito, diarreia, coisa que é extremamente desagradável na volta. E é exatamente pela ingesta, ou seja, esses micro-organismos acabam entrando pela via oral. Então, eu diria, Luiz, se a gente puder dar alguma dica em termos de prevenção, primeiro evitar tudo que tenha molhos, e principalmente a base de maionese, essas coisas, porque às vezes você até pega uma coisa que está saudável, mas você vai lá e coloca ou aquela manteiga que está num frasco, ou uma maionese, ou um molho. Isso, em geral, ele favorece mais o crescimento bacteriano. Então, na minha opinião, evite consumir esse tipo de coisa. Mesma coisa em relação a cremes, né? Então, você vai comer um doce, alguma coisa que estava cheia de creme, também não é uma boa ideia, que isso também favorece o crescimento bacteriano. E também, se tiver alguma coisa com, por exemplo, com ovo, eu também evitaria o consumo. Então, apesar de não ser muito saudável, Luiz, eu até acho que os industrializados, essas coisas, até acabam sendo melhor. Porque em termos de conservação, não em termos de alimentação saudável, mas em termos de cuidados, acaba sendo um alimento melhor. Em relação à hidratação, a última coisa que eu sempre falo para os meus pacientes que viajam, se você puder optar por uma água com gás, você garante que aquela água, de fato, está ok, ela é industrializada, porque às vezes você pode pegar uma água que simplesmente foi reinvasada de qualquer maneira. Concorda comigo? Com certeza, eu acho que a gente gostaria sempre que as pessoas vendessem, né, oferecessem para os outros, para todo mundo, produtos saudáveis. A gente sabe que não é bem assim e a única maneira de saber, apesar daquela garrafinha de plástico parecer estar fechada, ela pode ter sido relacrada, vamos dizer assim, com água não tão limpa assim. Então, realmente, essa dica da água com gás é boa porque, pelo menos, é mais difícil da pessoa falsificar essa água com gás, né? E se puder... Também, né, Luiz? Muitas vezes o gelo que vai nas bebidas que a gente pede, nos coquetéis, são gelos feitos, sabe lá Deus, com que procedência de água, né?
Então também toma cuidado com bebidas com gelo. Melhor comprar, como a Rosana sugeriu, bebidas enlatadas, engarrafadas, porque aí você não tem, já estão geladas e obviamente não precisa aí você colocar gelo dentro dela, que é outro fator importantíssimo de risco, né? E aí já vamos engrenar com uma outra história que tem a ver com o carnaval, o calor, que são as chuvas. A gente sabe que essa época do ano bastante propensa a chover, principalmente às vezes temporais até no final do dia. Então, mesmo a bebida industrializada, principalmente a latinha, se você for beber, se puder, limpe aquela tampa da lata, porque a gente não sabe que aquilo ficou guardado. Às vezes você tem água de inundação, ou mesmo que não seja uma água de inundação, ou simplesmente uma água contaminada pode... Não é incomum a descrição de casos de leptospirose, por exemplo, após a ingestão de bebida até industrializada, mas o que estava sujo era a tampa daquela latinha. Se você puder limpar antes de botar a boca ali, seria fantástico, né? Porque é difícil, né? Evitar usar a própria... Ninguém vai sair carregando... Bem que agora tem uma modinha aí de copo térmico, né? Mas nem todo mundo está usando isso, né? Até porque é caro. Então, vai acabar sendo na latinha mesmo, botando a boca na latinha. Então, se puder limpar a tampa da latinha para diminuir a chance da leptospirose, eu acho que é uma boa dica, porque na água da chuva a gente sabe que pode vir leptospirose, pode vir hepatite A, essas coisas que são carreadas por água de chuva, que não estão na água da chuva, obviamente, mas estão no lixo, estão na urina do rato, que a água passou por algum lugar e levou. Então, gente, tomar bastante cuidado com isso. Eu acho que você tem razão e é difícil no país como o nosso, né, Luiz, a gente falar para as pessoas tomar cuidado com água de enchente, especialmente em muitas regiões onde a enchente é parte do dia a dia de muitos que vivem em condições muito desfavoráveis. Mas é claro, nós estamos falando do carnaval, de uma situação onde talvez seja possível evitar a enchente. E você lembrou bem, a hepatite A e a leptospirose são doenças transmitidas com frequência por água da enchente e que arrasta aí dos esgotos e de outros ambientes micro-organismos capazes de trazer infecções importantes para a nossa saúde. Eu vou pegar o gancho da enchente e minha sugestão também que eu faço para os meus pacientes é: se você puder levar 2 sacos plásticos, né, no teu bolso e dá de chover e tem enchente, você normalmente está com a sandália, etc., veste esse saco plástico. Já vira uma fantasia de carnaval, né? Já é uma fantasia. Não, e você evita o contato daquela água por muito tempo com a sua pele, exatamente pensando em leptospirose. Então, também é uma dica relativamente simples, vira uma fantasia, você pode até escolher uma cor, né, que fique melhor, mas eu acho que também é uma dica interessante para quem quer se proteger caso venha as chuvas e tenha que pisar nessa água. E só para amarrar essa coisa desse combo aí de água, chuva e enchente, se você for pego por uma rua que ficou inundada e acabou com o seu bloquinho, não tenta voltar para casa. Eu sei que às vezes dá aquela vontade de ir embora, quero ir logo para casa, acabou o meu carnaval. Não bote o pé na rua inundada, na água que você não vê, porque além dessas bactérias que são invisíveis, esses vírus que podem ser carregados pela água, você tem alguns riscos físicos ali. Você pode ter algum pedaço de madeira arrastado pela enchente, uma tampa de bueiro que abriu, ou até o que é pior, né? Um cabo elétrico dentro da água, a gente já viu isso acontecer. Então, você está no lugar seco, a rua encheu de água, fica no lugar seco, espera a água baixar, não se arrisque botando o pé na água. Isso aí. Boa, Luiz. Bem lembrado. Bem lembrado também. Agora não dá para tocar, né, Rosana, nesse assunto de aglomeração. Acho que a gente fala do calor, fala da água, mas tem outras doenças que são transmitidas ou por via respiratória, que a aglomeração favorece, e por via sexual, chamadas infecções sexualmente transmissíveis. Vamos falar um pouquinho dessas infecções sexualmente transmissíveis? Eu sei que é muito praia da Rosana também, Luiz, mas a gente está vendo aumento de sífilis no país, independente de carnaval, né? A gente está vendo aumento de gonorreia, aumento de sífilis, até de HIV, né? Registrando mais casos novos. Assim, o carnaval é um momento para a gente chamar a atenção disso também, né? Não tenha dúvida, né? A gente está sempre, eu como infectologista, nitidamente a gente vê sim um aumento expressivo, acho que o Luiz também está acompanhando isso, principalmente gonorreia e sífilis, que eu diria que é quase uma pandemia, né, Luiz? A gente muda de país e está todo mundo preocupado com a sífilis, não só na saúde individual, mas eventualmente naquelas pessoas que depois, eventualmente, vão engravidar alguma
coisa e o risco de sífilis para os bebês também. Então, é fundamental que a gente só reforce a importância do uso da barreira, que chama-se camisinha, que chama-se preservativo. Então, isso realmente é importante. E muitas vezes, Luiz, as pessoas que estão tomando PrEP, que é aquelas medicações para evitar o próprio HIV, óbvio, para o HIV protege muito bem, mas não protege para as outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Aquelas ISTs. Então, acho que tem essas, tem clamídia, tem herpes, tem uma série de outras que você pode sim estar evitando usando a barreira. Então, acho que é outra dica bem importante. Eu acho que mais do que nunca aquela modinha que foi lançada pela época do Chacrinha, veste a camisinha, é para a gente ficar cantando na cabeça das pessoas durante o carnaval inteiro, né? E outra coisa, esse fenômeno que você colocou da PrEP é muito interessante, porque é um fenômeno novo e que a população, vamos dizer assim, mais suscetível, eventualmente mais preocupada com contaminação pelo HIV, pode estar se sentindo mais protegida e está se sentindo mais protegida e faz parte desse fenômeno talvez do aumento das ISTs, porque eu acho que a gente tem uma soma de coisas. As gerações mais novas não viveram o trauma que a gente acompanhou nos anos 80, com a chegada do HIV, onde aí sim o uso do preservativo aumentou, porque as pessoas tiveram um grande susto, perdemos amigos, enfim, vimos pacientes sofrendo. Aí, só que a coisa melhorou, entre aspas, né? Então, a possibilidade do portador do HIV viver uma vida de alta qualidade hoje em dia é uma realidade. Então, isso diminuiu, na minha opinião, muito a sensação de risco, que eu acho que é fundamental sempre na infectologia, vocês podem falar isso melhor do que eu, essa sensação de risco é que faz as pessoas se cuidarem. E a sensação do risco do HIV diminuiu bastante, ainda bem, não é para ser paranoico, mas temos que manter cuidado com essas outras coisas, inclusive até mesmo o controle da concepção, ou seja, para não engravidar sem querer no carnaval. Então, vamos usar preservativo, galera. É isso aí. Boa, Luiz. Eu acho que a gente está falando de prevenção e percepção de risco, né, Rô? Eu acho que a gente não deve deixar de falar em Covid, em sarampo, em gripe, em dengue. Dengue tem uma percepção de risco grande, mas eu queria voltar à falta de percepção de risco que a gente estava falando. E nós vamos falar de dengue daqui a pouco. Mas a baixa percepção de risco que a gente tem hoje com doenças que já foram controladas. Estou falando de sarampo, que a gente já praticamente eliminou e a gente já começa a ver o mundo aumentando o caso de sarampo em todas as regiões. A Covid-19, que a gente tinha quase 5 mil mortes por dia aqui no país, chegamos a esse número. Hoje temos 1.000 mortes por mês, ou seja, diminuiu muito, mas ainda está presente. Faz com que a gente relaxe nessas medidas. Vá trabalhar sintomático, tosse, beija, não se importa muito com essa transmissão e a gente vê essas doenças também sob maior risco nesses momentos de baixa percepção de risco. Então, acho que o HIV é um exemplo, mas sarampo e Covid estão na nossa mira aí, né, Luiz? Então, hoje essa é uma notícia, eu li uma notícia que não é de hoje, é de 2 dias atrás, me impressionou muito. A escola de turismo, das mais famosas do mundo, de hospitalidade, que é a escola de Lausanne, na Suíça, está fechada por casos de sarampo, né? Não é um local que você imagina que vai ter sarampo, né? Enfim, sem contar os surtos que estão rolando aí na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim. Então, a gente tem o sarampo, e sarampo já é uma coisa que tem uma percepção de risco esquisita, né? Ainda tem gente que acha que é só uma gripe com pintinhas, e que não tem nada demais de ter sarampo, mas não é bem assim. E isso é um dos componentes da queda das coberturas vacinais, gente. É a gente saber disso, né? É aquela coisa, nessa hora que a gente sabe que o medo também é amigo do ser humano, né? O medo faz parte da nossa evolução como espécie, porque garante que a gente não corre risco à toa. E a gente teria que respeitar isso, usando mais as vacinas, que são a melhor arma que a gente tem contra essas doenças. E talvez o momento não vai resolver para o carnaval diretamente, né? Mas também usar o carnaval para as pessoas lembrarem de que, gente, se aparecer alguém no bloquinho com sarampo e tiver gente não vacinada, não vai sobrar ninguém, né? Aquela proximidade é terrível, né? As pessoas não têm a noção de quanto que o sarampo é contagioso. É um negócio muito doido, 95% ou coisa assim, se eu não me engano, vocês podem dizer isso. É isso aí.
A taxa de ataque, né, que a gente fala, uma pessoa infectada, se ela tiver contato com 10 não vacinadas, ela vai conseguir transmitir para 9,5 pessoas. Quer dizer, é muito alto mesmo. E essas doenças que o Renato estava lembrando, seja sarampo, a própria Covid, quem está vindo da Europa também está trazendo vírus influenza, a gente está vendo, sim, a circulação do vírus da gripe por aqui também. O bom dessas, pelo menos dessas 3 que nós estamos falando, é que tem prevenção através de vacinas, né? E é algo que muitas vezes as pessoas, como você falou, tudo bem, hoje não vai dar tempo para a gente fazer isso para o carnaval, mas é algo que precisa estar na nossa consciência no sentido da importância da vacinação. Mesmo o Covid, se alguém ainda está duvidando ou não tomou nenhuma dose, nós estamos vendo muitos casos. Hoje mesmo, muitos casos de Covid, né? Então, o vírus continua circulando, a gente está meio desviado para a dengue, então não podemos esquecer que sim está tendo a circulação dos outros vírus. E o que me perguntaram, Luiz, é em relação a beijo. Mas que doenças eu posso pegar com beijo? Eu diria que Covid pode, porque tem vírus na mucosa, influenza, que é gripe, pode, herpes pode, mononucleose, que é vulgarmente conhecida como doença do beijo, pode, ou seja, várias doenças de transmissão respiratória podem ser pegas. Então, o ideal para quem está consciente de tudo isso e não quer expor as outras pessoas é, se você tiver qualquer sinal ou sintoma de uma doença infecciosa, preferencialmente que não exponha as outras pessoas, esse seria o ideal. Eu não posso, Luiz, eu não posso deixar de, como pediatra aqui, lembrar que as crianças participam hoje do carnaval nos bloquinhos de rua com muita frequência. E tudo isso que nós estamos falando aqui, da desidratação, do cuidado, da alimentação, de estar com a vacinação em dia, é claro que é muito mais reforçado ainda na pediatria, né? A gente vê hoje as crianças participando de uma maneira muito mais efetiva do carnaval, fantasiadas lá nos bloquinhos de rua. E é isso aí, vamos todo mundo curtir, mas curtir com saúde e com prevenção, que é o que importa. Lembrar você, como pediatra, né? Se a criança parou de brincar, está quietinha, está moadinha no canto dela, ela está desidratada já, né, gente? Não vamos... Criança não fica, que nem bichinho. Ficou meio quietinho, ficou amuado, alguma coisa está acontecendo. Pode ser só cansaço, porque a criança enche o saco também, né? Desvia a atenção daquilo. O adulto quer continuar brincando, está achando o bloquinho maravilhoso, com as crianças brincando. Mas o filhinho dele tem... Então, fica de olho, se seu filho ficar quietinho no bloquinho, ele desidratou, ou está muito cansado e está na hora de voltar para casa, mesmo que você ache que está cedo ainda. Não, e outra coisa em relação à hidratação também, que é um sinal para a pessoa, agora falando mais de adulto, ela perceber se ela está hidratada ou não, é o quanto ela está fazendo xixi, né? É o quanto ela tem de diurese. E muita gente no carnaval deixa de beber exatamente para não precisar ir no banheiro. Então, eu acho que também é importante, e nos bloquinhos hoje você acaba tendo alguma estrutura, e isso é bem importante, que as pessoas mantenham essa hidratação, porque neste calor, com bebida alcoólica, isso é muito importante. E outra coisa que a gente vê também que pode ser consequência disso daí é até a infecção urinária, né? Que você acaba retendo muito a urina, bebendo menos água, e isso eventualmente pode até acabar numa cistite, num tipo de infecção urinária. Então a gente não está querendo desanimar ninguém para o carnaval, a gente só está querendo falar o que a gente pode fazer para se preparar para não ter tanto impacto. Esse é o objetivo. É aquela coisa, as moças devem arrumar um jeito de levar lencinhos ou papel higiênico sempre para poder... Porque aquela coisa de que essa umidade que vai ficar guardada ali, se não pudesse limpar direito, não vai dar certo. Então, não é nada demais, aproveita, mas tenha lá na sua pochete ou na sua bolsa esse tipo de coisa. Paninhos daqueles de limpeza, além disso, guardanapos ou papel higiênico mesmo, enroladinho para você se limpar, porque vai ter que ir ao banheiro, gente. E só, já que a gente está falando das pessoas que deixam fazer uma coisa, hoje em dia as pessoas mais velhas também estão aproveitando o carnaval bastante, graças a Deus. E olha só, gente, pelo amor de Deus, não deixa de tomar remédio porque você vai beber no carnaval. Não façam isso. Bebe, conversa com o médico, se você tiver muito medo do remédio que você usa, porque, sei lá, acha que vai ter uma reação esquisita com álcool, conversa com o médico. Mas não deixa de tomar um remédio porque você vai tomar uma cerveja ou vai beber alguma coisa no carnaval.
continue com a sua medicação normalmente. Isso é fundamental. Eu já tive pacientes com problemas complicados por causa disso, porque resolveu suspender a medicação, porque, enfim, ia aproveitar o carnaval e acabou aproveitando o carnaval no hospital, né? É isso aí. Bom, vamos terminar o nosso bate-papo falando de dengue, né? Um tema quente, o país está vivendo talvez o seu maior momento de aumento de número de casos. A dengue vem se expandindo em todo o mundo, não é só aqui no Brasil. Hoje, mais da metade da população mundial vive em zona de circulação do vírus da dengue. A gente começa a ver dengue em países onde era inimaginável, né? Hemisfério Norte, França, região de Paris, com casos locais de dengue. Não foram indivíduos que viajaram, não, foram indivíduos que adquiriram dengue. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em regiões que nunca tivemos dengue, região sul, também a infestação de mosquito cada vez aumentando, o que tem trazido muitas preocupações e está no noticiário aí todo dia, várias vezes por dia a gente falando sobre dengue, justamente com o intuito de falar das medidas preventivas e das vacinas, né, as que estão começando a chegar, em quantidade obviamente ainda muito insuficiente para trazer um impacto no controle da doença, mas uma excelente luz aí para a gente nos próximos anos ter outra ferramenta de controle da vacina. A dengue, sem dúvida, é uma doença que nos assusta. Foram mais de 1,5 milhão de casos no ano passado, mais de 1.000 mortes. E esse ano a gente já triplicou o que foi em janeiro do ano passado. A gente tem uma expectativa de aumento importante. Então, eu queria que a Rosana comentasse em relação aos sintomas de dengue, rapidamente, para a gente não perder muito tempo. Depois a gente vai para as vacinas. Como é que é reconhecer que você está com dengue, Rosana? É muito diferente de outras doenças? Eu diria para você que nesta época do ano, com tanto vírus circulando, se você tiver uma febre que começa de repente, uma febre alta, junto com isso, você começa a ter dor de cabeça, eventualmente dor atrás dos olhos, dor no corpo, né? E quem tem a dengue, isso estou falando da dengue clássica, né? Você pode ter, eventualmente, um pouco de náusea, de vômito, e daí você fala, puxa, mas isso não pode ser gripe, isso não pode ser Covid? A grande diferença é que a dengue não dá sintoma respiratório. Então, você não vai ter coriza, você não vai ter espirro. Então, esse sintoma respiratório, a ausência dele com esses outros sintomas, e mais ou menos 50% dos casos acaba aparecendo uma erupção na pele, um rash cutâneo, mais ou menos 2, 3 dias depois desses sintomas iniciais. Então, a chance disso ser dengue é razoável, ainda mais nesta época do ano que a gente está com grande circulação do vírus. E eu diria que acho que a primeira dica e a mais importante, de novo, é a hidratação. Eu acho que mesmo que você ainda não saiba, você está num lugar mais complicado, não sabe o que está acontecendo, se hidrate. Isso sempre vai ser bom. Caso seja dengue, ou mesmo que seja outra coisa, é o primeiro passo importante para a gente evitar as complicações em relação a isso. Concorda, Luiz? E aí? Aqui no Rio a coisa está complicada e eu acho que é importante juntar uma coisa que você falou. Se teve esses sintomas todos e está com suspeita, achando que pode ser, procure ter o diagnóstico confirmado. É muito importante porque, vamos lembrar que a dengue é aquela doença de 2 tempos, né? 95% ou mais, um pouquinho mais das pessoas vai passar sofrendo com todos esses sintomas que você descreveu, mas vai ficar bem. Mas aí uma quantidade de 5%, 7% pode evoluir para uma forma mais grave. E essa forma grave ela acontece quando você começa a melhorar. Só que se você não confirmou que está com dengue, você, além de não receber a orientação de retornar ao posto de atendimento para ser observado se está evoluindo para a forma hemorrágica, você não vai se preocupar com isso. E aí e os sintomas são muito esquisitos, né, Rosana? Dor no abdômen. Você estava falando de uma coisa que parecia uma gripe, agora o cara está com uma dor na barriga, está com dificuldade de respirar, e não vai ligar uma coisa na outra. Então, gente, é fundamental o diagnóstico, né? Para não se confirmar o diagnóstico, retornar 3, 4 dias depois, vai ser orientação, enfim, do protocolo de cada lugar, mas é em torno disso, para ser revisto. Eu sei que vai ter fila, vai ser chato ter que voltar, mas é muito importante porque a evolução ela acontece de maneira muito rápida. A gente cansa de ver no pronto-socorro as pessoas evoluírem de uma forma grave em horas. O setor público está se preparando. Aqui no Rio hoje foi inaugurado o primeiro polo de atendimento. Imagina que o pico da dengue, gente, é em abril. E a gente já está preocupado com hidratação hoje, né? A gente vai ver explosão de casos
que vai acontecer, não estou sendo catastrófico, lá para abril e maio. Esses meses talvez sejam os piores. Então, gente, é tomar cuidado. E ontem me fizeram uma pergunta, gente, muito interessante no Instagram. Foi o seguinte, como é que eu faço? Eu passo o protetor solar e depois o repelente ou é vice-versa? A indicação que eu achei, aí eu quero confirmar com vocês isso, passa o filtro solar, deixa ele absorver na pele ali uns 15 minutos antes de sair de casa, idealmente, aí depois você passa o repelente, é isso mesmo? É isso mesmo, o repelente é a última camada, é essa que vai espantar o mosquito, porque, sem dúvida, o protetor faz a sua função primeiro e o repelente não tira a função do protetor, né, Rosa? O repelente é sempre a última camada. Eu acho que isso é super importante a gente falar. Então, assim, em termos de prevenção, né, lógico, vacina seria o ideal, mas tem pouca dose, é para uma população, né, no SUS hoje restrita, de 10 a 14 anos. Para quem pode pagar a vacina, é dos 4 aos 60 anos, né, e principalmente para quem já teve dengue, a resposta da vacina é melhor ainda. Então, quem não vai conseguir se vacinar, e mesmo porque são 2 doses, com 90 dias, até você realmente estar protegido, eu insisto no uso do repelente, que é muito importante a hora que você for se expor, agora durante o carnaval. De preferência, eu estava até falando, se tiver uma fantasia clara, de mangas compridas, calça comprida, melhor ainda, porque daí você realmente evita mais, faz uma barreira maior em relação ao mosquito que já está circulando e possivelmente a gente vai ter números piores no pós-carnaval. Por isso que essa proteção individual eu acho fundamental. É isso aí, dengue é o tema do momento. Nosso próximo episódio será sobre dengue, não percam. Eu queria demais agradecer a tua presença, Luiz, né, em nosso nome, Rosana. Para nós é uma honra poder contar com um canal de saúde e gente tão experiente em saúde e em comunicação como você. Aliás, as redes sociais do Luiz, para quem não o segue ainda, Dr. Dr. Luiz Fernando, Luiz com S, Fernando Correia, com I, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E onde mais, Luiz? E nosso podcast, claro, R3K Médicos. No YouTube também. E aí no podcast vai estar marcado, com certeza, bonitinho. É só aproveitar, clicar lá para seguir a gente. A gente vai publicar isso aqui, vai marcar o Luiz também, para a gente começar a seguir o Luiz aqui, quem não segue ainda, que, olha, é uma fonte inesgotável de saúde. A gente bebe dela há muito tempo, Luiz. Que honra, que prazer estar conosco aqui. E a gente também tem o nosso canal de comunicação no Spotify, nos tocadores de podcast, o nosso Instagram pessoal, @Rosana Richman, @Renato Kifuri e, claro, @R3K Médicos, aí, sempre com informações de saúde. Rosana, sempre um prazer. Imagina. Luiz, obrigado, viu, cara? Obrigada mesmo, Luiz. E vamos todo mundo se cuidar. Eu que agradeço de novo. É uma honra estar com gente tão importante como vocês aqui. Eu me sinto mais importante por estar com vocês. Muito obrigado. Isso aí. Bom carnaval. Para vocês também. Aproveitem com cuidado, todos nós.